Olá a todos, sejam bem-vindos. Kleber Moraes é hoje um dos mais experientes e consagrados executivos do setor tecnologia no país, com passagem por cargos de liderança em algumas das empresas mais importantes do setor. Desde 2018, ele está no comando da AWS, a Amazon Web Services, empresa de computação em nuvem da Amazon. Ele está aqui com a gente hoje para dividir sua experiência como líder e falar do impacto da democratização da tecnologia na transformação digital de empresas e pessoas. Meu nome é Marcelo Trípoli, sou fundador da agência Zimes, especialista há 20 anos em transformação digital e o seu host no Nexus Talks. Kleber, eu queria começar falando um pouquinho, a AWS é pioneira nesse mercado de computação em nuvem. Eu queria começar abrindo nosso papo aqui, te perguntando um pouquinho na sua experiência, observando N casos com empresas diferentes, o que você vê aí como melhores práticas ou erros comuns ou dicas que você daria para as empresas que estão entrando ou que estão querendo acelerar os seus negócios? A gente está vendo aí que durante agora os últimos meses com a pandemia, muitas empresas estão acelerando a digitalização e a computação em nuvem é sempre um forte enabler desse processo de digitalização. Queria começar te perguntando isso, ou seja, como é que você vê pela tua experiência como as melhores práticas, aquelas dicas preciosas para uma empresa que quer usar o poder da computação em nuvem? Bom, primeiro, obrigado, Triplo, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com a Nexus, um grande parceiro nosso. E eu queria começar respondendo com uma história, que é a própria história da AWS, do nosso surgimento. Ou seja, a AWS há 15 anos atrás, a gente descobriu dentro da Amazon que a gente tinha um mecanismo interno de poder usar a flexibilização da computação. A gente tinha momentos onde a gente tinha Black Friday, o final de ano, onde o uso de computação era muito intenso, e momentos seguintes onde você não necessitava toda essa capacidade operacional. E a gente, focado na obsessão pelo cliente, a gente resolveu transformar isso num serviço. Um serviço onde você conseguiria levar infraestrutura tecnológica via internet, pagando conforme você utilizasse. E a partir daí veio a explosão da nuvem, vamos chamar assim, onde a gente foi o pioneiro, e mais do que isso, a gente conseguiu de uma forma muito intensa habilitar várias startups que viram o potencial de começar os seus negócios pagando menos como custo inicial e crescendo e podendo focar no seu negócio como um grande habilitador. Acho que o que aconteceu na tecnologia foi mais ou menos o que aconteceu no mercado de energia, onde no passado você tinha geradores, você tinha um custo muito alto para poder gerar energia, e a partir do momento que você começou a colocar isso numa distribuição de energia, existiu o boom das indústrias. Esse mesmo boom que passou no mercado industrial, ele veio para o mercado de tecnologia, onde a gente chegou nesse momento. Então, olhando esse momento, Tripoli, o grande direcionador que a gente dá para todos os nossos clientes é, primeiro, que o fato de ir para a nuvem não é mais se eu vou, é como e quando eu vou. Isso passou a ser o grande habilitador da inovação, o grande habilitador dessa transformação digital que faz com que as empresas consigam passar por esse momento e sobreviver. Talvez a grande dica que a gente traz para os nossos clientes é que o primeiro aspecto é essa uma decisão executiva e muitas vezes feita pelo presidente e pelo board da diretoria. Essa decisão de que sim, eu preciso seguir nessa jornada e é mandatório seguir essa jornada com targets muito agressivos para acelerar a jornada. Segunda questão cultural. Acho que tudo isso que a gente está vivendo nesse momento, toda essa tecnologia que é disponível para nós de fazer coisas remotas, de viver o que a gente está vivendo no dia a dia, de entregas nas nossas casas, o comprando várias coisas via internet, tudo isso já existia, mas o grande habilitador de tudo isso foi que a gente teve que utilizar. Então, a cultura faz parte disso e acho que as empresas têm que estar preparadas para daqui para frente continuarem nessa jornada e a cultura ser o grande habilitador dessa transformação digital. Kleber, esse é um ótimo ponto seu que você pegou da cultura, porque muitas vezes a transformação digital ela é renegada a uma questão puramente tecnológica, um desafio tecnológico, e muitas vezes o desafio tecnológico ele acaba sendo um dos mais controlados ali para ser transposto, né? Então eu queria te perguntar um pouquinho, já que você pegou nessa questão tão importante aí, que muitas vezes não fica absolutamente claro para as empresas como lidar com isso, quais são as características que você vê das empresas, as características culturais das empresas que você vê que estão se preparadas para esse novo cenário? Ou seja,
aquelas características que fazem com que a empresa consiga aí ter a cultura que propicia ela aí acelerar na transformação digital? Eu acho que o grande ponto é a empresa saber ter todo o benefício da utilização da nuvem. Acho que passa pelo contexto da agilidade. Hoje, mais do que nunca, você tem que ter lançamentos de produtos novos. Eu tive vários clientes durante esse período que tiveram que fechar lojas, que tiveram que transformar o seu negócio e tendo como grande habilitador a capacidade da nuvem. A redução de custos. Custo está sempre inerente ao nosso contexto. Eu acho que a nuvem traz todo esse benefício de você não ter que fazer grandes investimentos para poder seguir na jornada. A elasticidade, eu te dei um exemplo do iFood, mas a gente tem o Mercado Livre, a gente tem vários outros clientes que usam essa elasticidade como vantagem competitiva de poder atender grandes picos ou grandes vales de utilização de tecnologia, mas mais do que tudo é inovação. Acho que as empresas hoje que não inovarem, elas terão um desafio de continuidade muito forte. Em momentos como esse, a tomada de risco é fundamental para poder criar novos produtos, então a nuvem habilita essa inovação. E um último ponto que é super interessante é a capacidade de se globalizar. Tenho algumas empresas que estão conosco, que são o que a gente chama de unicórnios, como o Nubank, como a Vetex, como a Hotmart, que são empresas que nasceram aqui no Brasil, tiveram toda uma capacidade de crescer no mercado local, mas mais do que isso, começam a se globalizar utilizando toda essa infraestrutura. E nesse momento, quando a gente fala desse grande habilitador, a parceria é fundamental. Parceiros como a Nextios que conhecem do mercado, que ajudam os clientes nessa jornada, que tem grande parte disso que eu falei, que é conhecer da jornada, muitas vezes simplificar através da experiência que tiverem outros clientes, ajudar esses clientes que eles sigam. Então acho que esse daqui é o grande ponto que as empresas necessitam. Existe um jargão que algumas pessoas na tecnologia estão dizendo que é um novo momento antes do Covid e depois do Covid. Eu acho que esse daqui foi o grande momento onde as empresas precisam realmente estar preparadas para seguir essa jornada e usar todos esses benefícios que a gente comentou aqui. Pegando esse teu ponto, Kleber, sobre a questão dos parceiros, né, e do ecossistema, você pode contar um pouquinho mais para a gente a importância desse ecossistema de parceiros que trabalha conectado com a AWS na solução final, na realização com sucesso de projetos de nuvem aí das empresas, dos clientes? Conta para a gente um pouquinho como é que você vê esse ecossistema e a importância dele. Não, é fundamental para nós. Ou seja, hoje a AWS tem mais de 200 serviços que passam por compute, storage, banco de dados, machine learning, reconhecimento facial, ou seja, a necessidade nossa de ter parceiros que conheçam dessas tecnologias, que nos ajudem a implementar essas tecnologias junto aos clientes e tenha experiência. A gente, ao longo desses últimos anos, capacitou muito esses parceiros, certificando esses parceiros como a Nextios, onde ela consegue, junto conosco, olhar a necessidade do cliente, entender muitas vezes, o core do cliente, a solução para um cliente do segmento financeiro muitas vezes é diferente de uma solução para uma empresa de manufatura, ou seja, conhecer o core do cliente e ajudar a trazer todo esse conhecimento para seguir nessa jornada. Acho que um ponto importante que a gente olha principalmente no Brasil, em cima dessa jornada, hoje algo como 5% da despesa global de tecnologia é feita em nuvem. Tem um mercado aí de praticamente 95%, onde as empresas demandam e precisam desse apoio e com certeza o parceiro é fundamental para essa jornada. Só colocando um contexto por último do que aconteceu, algumas empresas que eu mencionei no início, que foram as startups, elas tinham uma cultura mais self-service, onde elas se capacitavam, onde elas se habilitaram a fazer essa jornada muitas vezes por conta própria. As empresas que a gente chama enterprise, elas sim necessitam do nosso apoio e de apoio de parceiros para seguir nesse momento. Acho que um grande exemplo que a gente tem recente foi o próprio Banco Itaú, que assinou um contrato conosco de 10 anos para fazer uma jornada de transformação, sair de um ambiente on-premise para um ambiente de nuvem.
drivado pela agilidade, pelo lançamento de novos produtos, mas com certeza com apoio grande de vários parceiros para ajudar nessa jornada que é fundamental. Então, a nossa parceria, os parceiros, eles são um fator fundamental de sucesso para a jornada dos nossos clientes. Eu queria te perguntar esse ponto, especificamente, né, historicamente as startups são as empresas que puxaram, né, e foram as primeiras lá atrás a se apoiar na infraestrutura da AWS, a crescer, e mais recentemente empresas, vamos dizer assim, mais já estabelecidas ou tradicionais ou enterprises, como você colocou, tiveram que correr atrás, né, para tirar esse gap, porque o consumidor ele está ali procurando a solução para ele, não interessa se vai vir de uma startup ou de uma empresa estabelecida. Como é que você vê aí o plano, qual o plano de ação as empresas estabelecidas, as empresas enterprise precisam fazer para conseguir, vamos dizer assim, catch up, né, com as startups, né? Porque hoje todas as empresas, startup ou não startup, toda empresa precisa ter esse mesmo tipo de solução, né? Você vê uma diferença na abordagem da empresa enterprise e o que ela deveria fazer para conseguir ter essa velocidade de implementação, agilidade, execução de uma startup hoje se apoiando na computação em nuvem? Triple, acho que a questão fundamental de tudo isso é entender a necessidade do próprio cliente. Não existe uma fórmula única, dado que a característica do produto que vai ser utilizado, da inovação que virá, ela não tem uma receita de bolo. Talvez a receita de bolo que passe por tudo isso é realmente você capacitar de maneira muito forte a sua equipe. A capacitação é fundamental. Você definir um plano daquilo que traz valor para o seu negócio. Ou seja, se é um lançamento do novo produto que você precisa fazer de maneira rápida e você é mais ágil ao mercado, se você precisa muitas vezes reescrever um legado que você tem dentro da sua empresa, de softwares que você desenvolveu há muito tempo atrás e já começa a ter um desafio muito forte de manter, de ter uma manutenção. Então, o que a gente faz é basicamente, junto com parceiros como a Nexus, é analisar o ambiente dos nossos clientes, é entender aquelas aplicações que podem ter todo o benefício da nuvem e acelerar a jornada e a agilidade e fazer com que isso tenha um resultado rápido. Olhar outras aplicações que a gente chama de lift and shift, que é tirar de um ambiente e passar para outro, mas com foco de redução de custo, com foco de atender ao negócio dos clientes. E tem aplicações que elas nasceram no ambiente e tem que ficar lá. Eu acho que não tem uma fórmula de dizer que tudo tem que ir para um ambiente ou para o outro. Eu acho que o principal foco aqui é entender o core do cliente, entender aquilo que move o cliente em função da necessidade do cliente final dele, e a partir daí como é que a gente faz isso. Tem um programa que a gente desenvolve internamente, que é um programa que a gente divide com os parceiros e com a Nexus, por exemplo, que a gente fala que é working backwards, ou seja, trabalhar de trás para frente. É entender primeiro qual que é a necessidade do cliente, entender quais são os objetivos de negócio, entender como é que a gente ajuda o cliente e, em função dessa necessidade, a gente trabalha de trás para frente. A gente ajuda a quatro mãos a resolver essa demanda do cliente. Hoje, 95% do que a gente desenvolve junto com os parceiros e junto com os clientes. Então acho que esse pode ser o grande diferencial de como ajudar vários clientes nessa jornada digital. Kleber, para finalizar, eu queria fazer um bate-bola com você rápido aqui, com algumas perguntas para conhecer mais um pouco do Kleber profissional aí e dividir com a nossa audiência aí que tem muita curiosidade. Eu queria te fazer algumas perguntas super rápidas, né? Começando com uma frase aí, ou uma palavra que você acha que poderia ser um bom resumo da sua carreira. Eu vou falar a palavra e depois vou te contar o contexto, mas é adaptabilidade. A Amazon é a quinta empresa que eu assumo como presidente e ao longo dessa jornada eu tive que me adaptar várias vezes para estar fazendo essas entregas. Então, adaptabilidade é fundamental. Ótimo. E me fala um pouquinho da tua rotina. Conta um pouquinho assim, como é que o Kleber funciona, como é que é a tua rotina, como é que você se organiza? Bom, a minha rotina nesse último ano tem sido trabalhar work from home, trabalhar em casa. Uma videocall atrás da outra. É uma videocall atrás da outra. Tem duas preocupações aqui, porque eu acho que nesse momento a gente tem que estar muito focado. Acho que primeiro na pessoa,
na AWS a gente está com uma preocupação muito forte com os nossos funcionários, com a família. Eu acho que é um momento diferente para todos nós. Então esse é um dos focos do meu dia a dia, como é que eu consigo, dentro de casa, manter uma proximidade deles. A proximidade dos nossos empregados é fundamental, então a comunicação, desde fazer happy hours virtuais ou café da manhã virtual, a gente tem essa preocupação. Contato com o cliente, hoje eu não preciso mais ficar na antessala de aeroporto ou ir para Seattle todo mês. Isso traz uma produtividade maior de poder estar próximo aos clientes para ajudá-los nessa jornada, e a questão do físico, de estar se exercitando, nem que se for dentro de casa, estar aproveitando momentos para a leitura. Então esse passa a ser um dia a dia muito diferente do que eu tinha há um ano atrás, que era de viagens, que era intenso por esse lado, mas aprendendo a me adaptar realmente nesse novo momento para poder continuar sendo produtivo e podendo estar próximo de clientes e dos nossos funcionários. Muito bom. E o que te encanta mais na tecnologia? Ou seja, o que é aquilo que você olha e fala assim, nossa, isso aqui realmente é incrível que a tecnologia traz pra gente? Hoje eu diria para você que a gente não consegue viver mais sem a tecnologia. Acho que desde o momento que eu acordo, que a Alexa me conta qual é a previsão do tempo, me fala das notícias, no momento que eu ia viajar e eu usava todo o Uber como transporte, o Airbnb como utilizar um hotel, ou seja, ela está inerente ao nosso dia a dia. Na hora que eu peço uma comida, que o Rappi me entrega. Então essa tecnologia trouxe uma qualidade de vida, eu diria para você uma qualidade de vida para nós muito melhor, uma necessidade de atualização constante. Então hoje, e eu falei muito de treinamento e capacitação, eu e toda a minha equipe, nós somos certificados em nuvem pela AWS, então tem aí um crescimento como pessoa e um crescimento profissional que a tecnologia sempre vai tá nos trazendo. Eu vou fazer um parênteses aqui. Recentemente eu dei uma Alexa para o meu pai. Meu pai, como tecnólogo, ele não é tão fluente, mas aquilo conseguiu mudar um pouco da vida dele, de saber escutar uma notícia, conseguir se comunicar, fazer as perguntas. Então acho que é isso que a tecnologia, o lado positivo dela traz e proporciona para nós. É incrível, né? A tecnologia, acho que quanto mais ela evolui, mais transparente ela fica, né? E aí isso mostra o poder da tecnologia, né? Ela simplesmente teu pai está usando e não precisa saber tudo que está por trás, toda a tecnologia por trás daquilo que ele está usando e gerando um benefício para ele, né? Que dica você daria para quem está começando a carreira e quer trabalhar com tecnologia? Muitos jovens hoje se veem a tecnologia como uma ferramenta super poderosa de transformação e querem trabalhar nessa área. Que dica que você daria para quem está começando hoje em tecnologia ou até especificamente para alguém que gostaria de trabalhar na própria AWS? Eu começaria um estágio antes, eu começaria optando por tecnologia para seguir na minha carreira. Então, lá atrás, eu sou engenheiro de formação e eu entrei no mercado de tecnologia. Eu diria para aquelas pessoas que estão se formando agora que é um ambiente fértil, é um ambiente que permite você crescer profissionalmente, é um ambiente de constante aprendizado. Nós estamos falando de coisas aqui na minha própria carreira, ao longo dela, que eu aprendo a cada dia uma funcionalidade nova ou alguma coisa nova. Eu acho que aí é um ponto extremamente importante quando a gente olha o contexto local. Me dá muito orgulho quando eu vejo um Nubank contratando milhares de pessoas e se globalizando e pagando um salário diferenciado para essas pessoas, permitindo que essas pessoas tenham empregabilidade. Me dá orgulho de ver jovens que sonham em ser empreendedores e usam a nuvem como um grande habilitador de tudo isso. Então eu diria que é o mercado certo, na hora certa. Esse é um mercado em expansão, esse é um mercado que talvez possa colocar o Brasil num patamar global, onde com inovação, com tecnologia, a gente consiga sim, através desses unicórnios, fazer com que essa base educacional faça a diferença e a gente leve um legado daqui para frente. Então eu diria que o conselho é esse: trabalhe em tecnologia, consigam ganhar seu espaço e sonhem. Sonhem em ter um bom emprego, sonhem em virar um empreendedor, sonhem, porque eu acho que um pouco do que a gente está precisando agora é sonhar com o futuro. Kleber, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aí por dividir com a gente aí toda a sua experiência. Tenho certeza que esse conteúdo aqui nosso vai fazer muita diferença aí para várias pessoas que estão assistindo. Não, obrigado pela oportunidade. Eu diria para vocês que é só o começo, tem muita coisa boa por vir aí e a gente precisa ter essa esperança de que tudo isso vai passar
e a gente vai sair fortalecidos como pessoa e como empresas com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado você que ficou com a gente aqui, assistiu mais um Nexus Talks. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre inovação, sobre tendência, sobre tecnologia e o papel dela mudando a sociedade e as pessoas. Envie críticas, dúvidas, sugestões para a gente no contato@nexus.com.br e até o próximo Nexus Talks.